Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este indigno canal, que todavia tem o objetivo de evangelizar, tornar Jesus Cristo conhecido e amado. Mas esse Jesus Cristo não é um Jesus Cristo isolado, perdido no tempo e no espaço, que ninguém sabe de onde veio, que ninguém dele nada conhece. Não. O Jesus Cristo, que através deste canal quero torná-lo conhecido e amado. Ele é um Jesus cercado de circunstâncias, de eventos, de mistérios, de pessoas singulares que não podemos ignorá-las. Falar sobre Jesus Cristo, subtraindo o meio, o contexto, sobretudo o contexto estabelecido por Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, para que a encarnação pudesse acontecer, é não falar de Jesus Cristo. É falar pela metade. É ser omisso. É não ser um apóstolo da verdade. É não estar comprometido com a verdade. E não trata-se apenas de contar os fatos, os acontecimentos. Trata-se de mergulhar na profundidade dos fatos, na profundidade dos acontecimentos. Uma vez que os elementos, as pessoas ali envolvidas, elas estão entrelaçadas em um projeto que visa a salvação de todos os seres humanos. Como Paulo foi descredenciado lá na região da Galácia, diante dos cristãos que ele havia levado para Jesus Cristo. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Como São Paulo estava desprestigiado, estava despersonalizado, tanto a doutrina que ele levou, o ensinamento de Jesus Cristo, a soteriologia, a mensagem da salvação, como ele próprio estava despersonalizado, ele precisava agir, ele não podia ficar de braços cruzados. Ele sentia-se no dever de dizer àquela comunidade, ainda que por meio de uma carta, que ele não era um impostor, que a mensagem que ele lhes havia pregado recebera do Senhor. Porque eu recebi do Senhor. E hoje, quando presenciamos tantas pessoas descredenciando a igreja e a sua mensagem, que é a mensagem de Jesus Cristo. Quando vemos tantos judaizantes, tantos missionários do maligno, causando feridas, causando rupturas, causando cisões
destruindo vidas. Ah, o tanto de pessoas se conversam comigo, destruídas, porque foram iludidas, porque acreditaram numa mensagem, acreditaram numa palavra tão bonita, e deixaram-se levar. E no final das contas, não era nada daquilo. Descobriram por si mesmas o laço, o engodo, que foi usado para lhes tirarem do verdadeiro caminho. E não é fácil para essas pessoas voltarem. Aqueles judaizantes produziram uma cisão, um terremoto ali naquela região da Galácia. Aquelas pessoas que se tinham voltado a Jesus por meio da pregação de Paulo, muitas delas ficaram sem rumo. Muitas delas abandonaram a fé. Muitas delas se deixaram seduzir por aquela mensagem contrária à genuína mensagem do Evangelho. Então, repito-me, hoje é imperativo, faz-se necessário refutar essas pregações que não correspondem à verdade contra a Igreja Católica. E é neste horizonte que quero fazer mais este vídeo. Eu vou tentar ler para ficar mais fácil, mais cômodo e eu não me exceder muito, porque me exceder é quase que de praxe, é o óbvio, mas talvez um pouquinho só. A mensagem que a igreja prega e sua edificação por Cristo sobre o fundamento dos apóstolos a faz ser única. Sua pregação, é importante que tenhamos isto em mente, a sua pregação, ela não parte da codificação dos 27 livros do Novo Testamento. Aliás, ela não nasceu da Bíblia, ela não nasceu do livro. Um livro que era tido como sagrado, estava circulando, alguém pegou o livro e disse: vou fundar uma comunidade religiosa, vou fundar uma igreja. Não, definitivamente ela não nasceu da Bíblia. Aliás, a revelação de Deus aos patriarcas, aos profetas, aos apóstolos, realizou-se sem o concurso da escrita. Isto aqui depois vamos aprofundar. O ide de Jesus Cristo aos apóstolos não deu-se por meio da escrita, mas foi pela via oral. Em nenhuma das 3 viagens missionárias, Paulo levou um exemplar da Bíblia, uma cópia da lei, dos profetas. Isso não quer dizer que ele não conhecia com profundidade. E isto também não quer dizer que ele não tivesse consigo alguns rolos dos profetas, dos salmos,
Depois veremos isto. Mas é bom dizer que em nenhuma das 3 viagens missionárias, Paulo levou um exemplar da Bíblia. Ele foi sem papel e foi sem tinta, como lemos na própria carta aos Gálatas, ele dizendo: porque eu recebi do Senhor, porque eu fui chamado diretamente pelo Senhor, e aquilo que dele recebi foi o que vos transmiti. De outro modo, a igreja não parte do livro, mas o livro parte dela. Isto é sério? A igreja não parte do livro. O livro parte da igreja. Ah, missionário, mas o Antigo Testamento já estava pronto. Você sabe em que ano? Em que ano os judeus fecharam o seu cânon? E por que fecharam? Porque os cristãos já tinham um documento que dava-se a entender que era a sequência da Bíblia judaica. Eles vão fazer isto por volta do ano 100, depois da era cristã. O Novo Testamento, ele vai ficar pronto quando? É só no ano de 393 que a igreja vai bater o martelo e definir a lista dos livros canônicos. Muito embora esses livros esses livros já estivessem circulando, mas quantos concílios? Quantas reuniões? A igreja precisou de anos para escolher este. Foi um trabalho da igreja. Mesmo que o Antigo Testamento, a Bíblia judaica, estivesse pronta, mas para os judeus, a Bíblia dos judeus, a Bíblia judaica, ela não tem o Novo Testamento. Os 27 livros do Novo Testamento não fazem parte da Bíblia judaica. Então a igreja, ela não nasce do livro, mas o livro, ele parte da igreja. E a produção dos 27 livros do Novo Testamento é toda uma produção eclesiológica. É obra dos apóstolos, de pessoas que não foram apóstolas de Jesus Cristo, não estavam no colégio apostólico. Os textos do Novo Testamento, eles não foram escritos apenas pelos apóstolos de Jesus. E mesmo aquilo que foi escrito pelos apóstolos, deu-se dentro da igreja, porque os apóstolos eram igreja. Eles faziam parte da igreja.
Eles não estavam fora da igreja. Aquelas outras pessoas que não eram apóstolos, mas que também escreveram, eles faziam parte da comunidade cristã. Repetindo, a igreja não nasceu do livro, mas o livro, tal qual ele vai nascer dentro da igreja. Enquanto para os judeus a Bíblia judaica, ela não tem o Novo Testamento, para nós cristãos, a Bíblia, ela consta do Novo e do Velho Testamento. Isto aqui é sério. Isto aqui é obra da igreja. A Igreja Católica é una por ser a única a gerar o seu fundador. A Igreja Católica é única porque é a única a gerar o seu fundador, embora ele seja antes dela. Aqui está quem é maior que Jonas. Aqui está quem é maior que Salomão. Antes que Abraão existisse, eu sou. Você lembra como Deus revelou-se a Moisés? O eu sou. Quando Jesus está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Quando ele diz, e isto gerou uma discussão no meio dos judeus, quem és tu? Olha para a tua idade, tu não tens nem 50 anos, e tu és antes de nosso pai Abraão? Quando ele diz isto, ele está referindo-se à sua verdadeira identidade. É bom dizer que Jesus não era homem e se fez Deus. Ele era Deus e se fez homem. A igreja é una por ser a única a gerar o seu fundador, embora ele seja antes dela. Quem fundou a Igreja Católica? Jesus Cristo? Perfeitamente. Quais os seus primeiros membros? Quem fundou a igreja? Jesus Cristo. Perfeito. Quais foram os primeiros membros desta igreja? Você vai ver em Mateus 4, 18 e 19. Lucas, capítulo 4, do 14 ao 32. Lucas, Lucas 5, do 1 ao 11, Marcos, capítulo 1, do 14 ao 20. Você lê aí em casa, dá uma volta um pouquinho aí, leia esses textos. Bem, quais os primeiros membros dessa igreja? Os 12 apóstolos. Ok? Perfeito? Certo? Errado. Errado. O primeiro membro da igreja foi Maria Santíssima, que também nada recebeu por escrito, mas oralmente. O primeiro membro da igreja foi Maria Santíssima, a mãe daquele que 30 anos mais tarde escolheria os 12
também oralmente. Não foi nada por escrito. Jesus não mandou um bilhete, uma carta para nenhum daqueles que mais tarde ele os qualificaria como apóstolos, tirando-os do meio dos muitos discípulos que tinha. O primeiro membro da igreja foi Maria Santíssima. Em Maria Santíssima estava a igreja total, a igreja absoluta, a igreja completa. Esse Cristo, que com sarcasmo, querido Nicodemos, você disse estar na hóstia com unha, pé, cabelo, sobrancelha, orelha. Ele lá está, porque antes, pelo poder do Espírito Santo, ele foi gerado no seio da Virgem Maria. Nicodemos, meu querido, tu crês na encarnação? Tu crês em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Eu sei que tu bem crês, pois o mesmo Espírito Santo que colocou Jesus Cristo no seio da Virgem por inteiro o coloca na Eucaristia. Por que crês na encarnação, meu irmão? Porque Lutero te presenteou com uma cópia do livro sagrado que ele mesmo o desacralizou? Porque crês na encarnação? Porque leste no livro? A igreja crê, não pelo papel ou pela tinta, mas porque a encarnação deu-se nela mesma. Que Deus nos abençoe. Sobre todos nós, hoje, 12 de outubro, Dia das Crianças, e sobretudo quando celebramos Nossa Senhora Aparecida. Pela intercessão dela, dessa Mãe Puríssima, dessa Mãe Castíssima, dessa totus tuus, dessa toda de Deus, dessa toda entregue, dessa toda sem reserva. Desça sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.